Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Muito feliz de estar aqui novamente, né? Uma casa que me acolheu durante 2 anos e pouco. E estou muito feliz de verdade. E o tema que eu trouxe para a gente falar um pouco hoje é sobre arrogância. E aí a gente pensa assim, né? Poxa, mas arrogância, vamos falar de arrogância na casa espírita, o que tem a ver, né? O ser arrogante, o estar aqui e a evolução espiritual. Quando a nossa irmã ali leu, ela disse assim dentro do texto, né? Que a revolução acontece dentro de si. E que revolução é essa? Como é que a gente realmente caminha, né? Quem somos nós? Ou seja, como estamos nesse momento nas nossas vidas? E quando a gente fala de um tema assim, como arrogância, normalmente a gente, quando começa a ouvir, a gente gosta muito de pensar nos outros, né? Então, o pensamento que a gente tem é assim: eu gostaria muito que o meu marido estivesse ouvindo, que o meu chefe estivesse ouvindo, que a minha esposa estivesse ouvindo. Mas então eu quero fazer um convite aqui para que cada um traga o que a gente vai falar, o que a gente vai conversar para si, com o coração, compreendendo, né, o que existe dentro de mim que me faz sofrer, né? O que existe dentro de mim que faz com que a minha vida não seja uma vida tão feliz quanto eu gostaria. Porque nós somos artífices da nossa própria existência, né? E nós costumamos colocar a responsabilidade na vida das outras pessoas. Então, se eu não sou feliz, é porque alguém perto de mim me deixa triste. Porque é esse o pensamento que nós temos, enquanto individualidade, né? Enquanto criaturas, filhas de Deus. Então, estamos num mundo de provas e expiações, consequentemente sofremos, todos nós. Tudo bem? Então, o que é arrogância? Eu gostaria que vocês refletissem um pouco, aí cada um consigo, né? O que vocês pensam dessa palavra? O que é uma pessoa arrogante? Será que é aquela pessoa que chega aqui, entra aqui cheia de empáfia, né? Se achando, sou o dono da verdade, eu sei tudo. Esse é arrogante? Ele é arrogante. Mas a arrogância, vocês imaginam uma paleta de cores, né? Por exemplo, o tom de verde. Quantos tons de verde existem? Desde o verde bem clarinho, quase um verde água, até um verde escuro, quase preto. Então, são nuances, ou seja, níveis de arrogância, que cada um tem o seu. E vou dar uma notícia: todos nós somos. Todos nós somos arrogantes. Porque o que é arrogância, né? É o exigir para si mesmo. E quem é que não exige para si mesmo? Desde casa, o comportamento com a família, querer ser agradado, querer ter suas vontades satisfeitas. Isso é em todo lugar, gente. Nós criamos hábitos mentais. Ou seja, eu penso daquela maneira, nem percebo que penso daquela maneira e vou criando, vou vivendo a minha vida desse jeito, fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então, eu quero ser atendida, eu quero ser amada, eu quero ser respeitada, eu quero que as pessoas façam as coisas para mim, mas em contrapartida, o que eu faço para as outras pessoas? Né? Como que é o meu dia a dia? Será que eu acho que eu sou o centro? Todo mundo tem que me agradar? E às vezes a gente não percebe, mas normalmente a gente age dessa maneira. Eu costumo contar uma história que aconteceu na minha casa, para vocês terem uma ideia o que é arrogância, na sua nuance leve, né? Eu tenho um filho de 21 anos e ele deixou uma barbinha, tá na moda, né? Ele deixou uma barbinha e ele conversa com o pai dele pelo vídeo, porque, né, eu sou divorciada e tal, e ele conversa toda noite com o pai dele. E aí ele estava uns dias, acho que viajou, não sei, e deixou aquela barbinha e foi falar com o pai dele. Aí o pai dele olhou para ele e eu ouvi, né? Ou tu tira essa barba ou nem vem conversar comigo pessoalmente. É uma coisa simples, né? Mas é um exemplo de como nós interferimos na vida do outro e é um comportamento arrogante. Por quê? Qual é o direito que eu tenho
de achar que estar de barba, cortar o cabelo, se vestir de uma maneira, de outra, eu tenho esse direito de interferir na vida da outra pessoa. Sendo meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai, meu colega de casa espírita. E nós fazemos isso o tempo inteiro, né? Nos tornamos infelizes porque nos colocamos contra uma situação, e esse é um exemplo muito singelo, mas tem situações muito mais impactantes na nossa vida. Por exemplo, quando um filho escolhe uma profissão que nós não aprovamos, como é que a gente reage? Né? Como que a gente reage? Quando um pai nos diz alguma coisa, olha, meu filho, e muitas vezes os pais são amorosos, né? Meu filho, olha, eu acho que você deveria refletir sobre uma situação. Como é que o filho reage? Né? A gente explode porque nós não aceitamos nada que nos contrarie. E isso é arrogância. Então ele diz assim: qualidade é o caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, que é o orgulho ostensivo, a altivez, a competição e a vaidade. Então, nós nos achamos melhores que as outras pessoas. Não tem porquê. Somos assim. Lá no nosso trabalho, passa aquele pensamento: eu faço melhor. Né? Se eu sou palestrante, estou aqui na frente, estou ouvindo o outro, eu falo melhor. Mas é tão inconsciente que às vezes a gente não percebe. E a nossa mente, a nossa vida, vive esse mundo de pensamentos, sabe? Desorganizados, desordenados e negativos. Por quê? Porque somos orgulhosos, vaidosos e arrogantes. E aí vocês vão dizer assim, tá, essa mulher aqui vem falar só coisa ruim para nós? Não, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um lado sombrio, nós temos um lado luz. E nós viemos, nós reencarnamos para iluminar essa nossa parte sombria. Mas então por que a nossa colega lá disse? A gente precisa se conhecer, né? Precisa, o termo foi essa revolução dentro de mim. Como é que eu vou revolucionar? Como é que eu vou mudar se eu não consigo me ver? Porque se a gente pensa, não, eu sou tão boazinha, eu faço comida para doar para morador de rua, né? Eu entrego comida, eu faço saco de dormir, estou dando exemplo, né? Eu dou lá a cesta básica. E aí? Que sentimento me move? Que sentimento me move? Será que eu quero ser aprovada? Será que eu quero ser aceita? Será que eu quero ser elogiada? Ou será que é porque o meu coração pede? Então, a nossa essência, né? O que nós sentimos é que deve nos movimentar, mas eu preciso saber o que eu sinto. E se eu não olho para dentro de mim, eu não consigo ver a arrogância, a raiva, a vontade de controlar e dominar que a gente tanto tem. Nós que somos mães, né? Deve ter muitas mães aqui. O que a gente faz? A gente se disfarça de boa mãe para controlar os filhos. Somos muito controladoras. Né? E às vezes a gente diz assim, olha, fulano, tu vai sair, tu não esquece de levar um casaco. Olha, tu não demora, tu me avisa, sabe? Um exemplo. E tudo bem, na mente da gente, a gente tá zelando por aquela criatura que a gente ama tanto. Mas a gente tá controlando a vida dele. Entende? Tanto ciúme que a gente tem, às vezes o filho chega... Eu falo muito de filho, porque o meu filho tá com 21 anos, tá uma coisa muito presente na minha vida, né? O filho chega com uma namorada, meu Deus, a gente já olha pra coitada atravessada, né? A arrogância, vou dividir meu filho, essa guria vai chegar aqui dentro de casa, né? E assim a gente vai levando a vida da gente de uma maneira tão ruim que
faz a gente sofrer. E a gente não percebe que são escolhas, porque eu posso escolher o amor. Posso chegar a olhar para aquela criatura que está chegando, que bom, mais uma experiência aqui para nós, convivência, né? Dar amor. E dar amor, porque a gente tem uma medida muito equivocada do amor, né? Que é o amor que a gente sente, que é muito diferente do amor de Deus. Eu costumo dizer que o amor que Deus nos dá é um amor incondicional. E o que isso significa? É como se Deus nos dissesse assim, meu filho, vai. Faz o que tu quiseres fazer, tenhas as tuas experiências, né? Saibas que toda ação traz uma reação, mas eu te amo incondicionalmente. E como é que é o nosso amor? O nosso amor é totalmente condicional. Ou seja, faça aquilo que eu quero que você faça e eu te amo. Né? Deixa de fazer aquilo que eu quero que tu faças e eu já não te amo tanto. Esse é o amor que nós temos. A gente se desagrada, se chateia, não compreende, quer que a nossa vontade seja colocada. E aí vocês vão dizer, tá, e aí? O que eu faço? Por que nós encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos tantas vezes? Porque nós vivemos num looping, como se nós tivéssemos uma monoideia, ou seja, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Quem tem um pouco mais de idade, se puder rememorar, né, quantos problemas se repetem na vida da gente? É um trabalho que não deu certo. Eu pedi demissão porque não deu certo. Eu tive um relacionamento, não deu certo. Nossa, acontece sempre comigo determinada situação. E o que é isso? Ou não tenho sorte, né? Não, gente. A vida é uma escola. Então, vem a prova. E se eu faço a prova do mesmo jeito que eu faço sempre, né? Sem conhecimento, sem estudo, eu vou ser reprovada. E a prova vem de novo, e vem de novo. Só que eu reajo da mesma maneira. Eu não paro para pensar assim, me aconteceu um problema. Uma situação aconteceu na minha vida, seja qual for. De dinheiro, de amor, de saúde. Né? O que a gente faz? A gente se revolta, porque a gente quer ser Deus. O que é ser Deus? Querer ser Deus. Quando acontece um problema, se nós sabemos que Deus é bom e justo, que tudo o que nos acontece é devido, não existe sorte, não existe azar. Isso eu afirmo categoricamente. Não existe sorte e não existe azar. Existe merecimento. Então, às vezes acontece uma coisa na minha vida, qual é a primeira reação? Revolta. Se eu me revolto, eu estou contra Deus. Por que eu estou contra Deus? Porque se eu sei que Deus é bom e justo, aquela prova é merecimento para mim. Então, qual é a pergunta que uma criatura inteligente, que nós todos somos, deve fazer? O que eu preciso aprender com essa situação? E de verdade, com o coração, e sentir o que eu preciso aprender e pedir ajuda. Que a espiritualidade está pronta para nos ajudar, mas a gente precisa se manifestar. Né? O que eu preciso aprender? Por que isso está se repetindo? Por que isso está acontecendo comigo? Mas eu me revolto. Né? Eu me revolto. Poxa, por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? Olha, eu sou uma pessoa excelente. Né? Olha a diferença. Um aceita e um se coloca contra. Então, é eu me colocar contra um movimento da vida. E aí eu sofro mais ainda. As coisas ficam ainda mais difíceis, né? E ele diz, superar os demais em todos os aspectos. Falando da arrogância, né? Ser maior por simples deleite. Então, vocês já pararam para pensar por que a gente gosta tanto de ser grande? Grande no sentido assim, por que a gente gosta tanto de elogios, a gente quer ser o melhor? Quantas vezes uma pessoa vem contar uma coisa pra gente, a gente nem ouve, a gente já diz, eu também tenho, eu também sei. Ou se a gente não sabe, diz, meu filho também.
Já pararam para pensar como a gente é? A gente não ouve. A gente quer se colocar sempre acima das outras pessoas. Sempre. A pessoa vem contar sobre uma doença. Eu também tenho. A minha vizinha também tem. Percebe esse jogo de ego, de eu sou melhor, eu também tenho uma história para contar? Sabe? E isso, volto a dizer, são hábitos que nós vamos criando e não percebemos. Quantas vezes a gente que em casa, né, faz uma comida, precisa elogiar. A minha mãe é assim. Eu agora já, a primeira garfada que eu dou, eu já estou elogiando, né? Para ela não ficar chateada comigo. Porque aquela necessidade, e tudo bem, né? Eu não estou aqui falando mal dela. Mas sim trazendo um exemplo para que a gente se perceba o quanto nós somos necessitados. E por quê? Por que a gente se sente assim? Afastados de que nós estamos? A gente está afastado de nós mesmos e afastados consequentemente de Deus. E o que significa estar afastado de si? Hoje, quem de vocês tira um tempo consigo, sem internet, sem telefone, sem Netflix ou outras, sei lá, eu comigo, parar, fechar meus olhos, sem dormir, né? Porque normalmente a gente está numa agitação tão grande que quando para, dorme. Observar os seus pensamentos. O que eu penso? Se eu perguntasse para vocês assim, quando vocês acordam, logo pela manhã, qual é o primeiro pensamento que chega? É um pensamento de gratidão ou já é um pensamento de reclamação? Isso é fundamental. Por quê? Porque nós somos como uma grande antena, né, que se conecta. Então, se eu penso bem, eu me conecto com o bem. Se eu vibro na negatividade, na raiva, na angústia, na ansiedade, eu vou me conectar também com isso. Então eu costumo dizer assim, nós temos escolha o tempo inteiro. Daí talvez você diga assim, tá, mas como, Cris? Escolha como? Se me acontece uma situação ruim, como que eu vou escolher? Mentalmente, eu posso refletir, usar da minha inteligência e entender que aquela situação é para o meu bem. Então eu costumo dizer também que nós temos aqui um lago límpido, com água cheirosa, e um lago lamacento, com água fétida. E todos os dias, quando eu penso e quando eu sinto, ou eu me banho em um, ou eu me banho em outro. E isso me imanta, ou seja, né, me abastece do que é bom ou do que não é bom. E aí chegam as doenças. E aí a gente diz assim, eu estou doente. Tá, mas ficou doente de repente? Não. Não existe uma doença física desvinculada de um pensamento repetitivo. Então, as pessoas que são muito nervosas, muito angustiadas, muito, irritadas, elas têm normalmente problemas no estômago. Tem gastrite, tem úlcera, etc. As pessoas que têm muito medo têm muito problema renal. As pessoas que têm muito problema de tristeza, de depressão, somatizam no pulmão. E assim vai indo, né? Então, somos uma unidade que sente, que pensa, e isso tudo se reflete no nosso dia a dia. Através das doenças, essa energia que o nosso pensamento, o nosso sentimento produz, vai imantando a nossa casa. As paredes, as cadeiras, a mesa. Quem tem crianças que têm muito problema respiratório, né? Claro, às vezes está mais frio, esfria, aquela coisa toda, mas esses miasmas que a gente produz com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos permanecem na nossa casa, no nosso ambiente. E aí é aquele lugar insalubre, vamos dizer assim, espiritualmente falando, né?
E se a gente para e pensa assim, poxa, que pessoa gostosa, que pessoa bacana para estar perto dela. Que vibração boa tem essa pessoa. Como é que a gente faz uma vibração, gente? O que que significa isso? Ai, pessoa com uma vibração bacana ou uma pessoa com uma vibração não tão boa. Eu não gosto de estar ali perto dessa pessoa, me sinto pesada. O que que isso significa? Quem é que constrói essa vibração? Sou eu. Através dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Então, quando diz assim, vigiai e orai, vigie seus pensamentos. E aí tem uma outra questão, né? Muitas vezes a gente diz assim, poxa, mas eu não consigo controlar meu pensamento. Como assim não consigo controlar meu pensamento? Vocês acham que vocês são os seus pensamentos? Nós não somos os nossos pensamentos. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo muito simples. A gente está sentado no sofá e vem aquele pensamento assim, vai lá na geladeira pegar um chocolate. Né? Isso é bom para quem quer emagrecer. E às vezes a gente está tão no automático, a gente levanta, vai lá e come um chocolate. Me deu vontade. O que é essa vontade? É o pensamento, gente. Se eu estivesse bem desperta ou bem consciente, eu olharia para esse pensamento, vai lá comer um chocolate? Não, eu não vou. Sabe? Não ia no automático. Isso para várias coisas. Quando a gente é insultado, que tem uma raiva, o que acontece quando a gente tem um pensamento de raiva? Xinga, né? Bastaria que eu estivesse consciente, percebendo esse pensamento chegar e dissesse, não, eu escolho o bem. Eu não vou xingar, eu não vou me irritar. Eu vou entender que aquela criatura, nesse momento, me deu o melhor que ela tem. Né? Mesmo que seja diferente do que eu acho que é certo. E segue a vida. Né? Parece difícil, mas é uma questão de hábito, de começar realmente a colocar em prática, né? Uma outra coisa que a gente faz muito é julgar. Nós julgamos demasiadamente as pessoas. A gente julga o tempo inteiro. A gente olha, já está julgando. Tudo. A maneira de caminhar, a maneira de falar, a maneira de se comportar, como come, como, sabe? Como se relaciona. E o julgamento, ele está muito ligado à arrogância, porque se eu julgo, eu me acho melhor que aquela criatura que está ali. E nós não somos, nós somos todos iguais. E para finalizar, que o nosso horário já está encerrando, né? A arrogância, ela está muito relacionada, nós fizemos um estudo muito bacana sobre o orgulho, e a gente relaciona a arrogância com altivez, com autossuficiência, com autoconfiança, com todas essas coisas, né? Daquela pessoa que chegando. Mas eu queria contar para vocês que não. A arrogância não é só isso. A arrogância está também naquele que é inseguro, naquele que tem medo, naquele que é tímido. Por quê? E aí eu vou fazer uma pergunta que vai esclarecer muito essa questão. Porque às vezes a gente se acha, não, eu sou tímido, vou ficar lá no meu cantinho. Também estou na arrogância. Porque se eu dissesse assim, quem tem muito pavor de falar aqui na frente? Não falaria aqui na frente de jeito nenhum. Provavelmente aqui deve ter alguém desse jeito, né? E por que, gente? Por que a gente tem tanto medo às vezes de se expor? Que é a questão do tímido, né? Por que ele não quer se expor? Por que a pessoa que tem timidez, que tem tudo isso, também está na arrogância? Porque ela tem medo de ser condenada, de não ser boa o suficiente, de não agradar, de ser criticada. Então ela também está na arrogância. Só que num outro polo, né? A gente diz que existe o hiperpsiquismo e o hipopsiquismo. Então nós transitamos nesse pêndulo, né? Que é a nossa personalidade. Então uma hora a gente está lá em cima e outra hora a gente está lá embaixo, se achando um lixo, né? E outra hora se achando super poderoso. Então,
cuidem dos seus pensamentos. O recado de hoje é esse, né? Todos nós somos arrogantes, mas todos nós somos filhos de Deus. Temos dentro de nós todo o amor do mundo, escondidinho ali, né? Soterrado por tantos pensamentos que a gente vem tendo há milênios, sempre da mesma maneira, querendo receber sem querer se dar. Então, sorriam mais, doem-se mais, não dói, né? Não dói a gente chegar com um sorriso aberto, com o coração pronto para receber, sem ter medo de nada, de críticas, de julgamentos, né? Tendo sempre o amor de Deus, né? Que é o amor incondicional, como nossa meta e como nosso desejo de vida. Agradeço de novo a oportunidade e desejo do fundo do meu coração muita paz e muita luz para todos nós.